Olá, somos a JS Caetés e você está no podcast Vamos Juntos. Aqui nós vamos refletir, rezar e desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida, e te convidamos a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! Olá, eu te acolho com muita alegria e esperança aqui em mais esse episódio do nosso podcast Vamos Juntos, a edição de número 39, cujo tema é Advento, a espera do Senhor. Eu falei que te acolho com alegria e esperança porque alegria e esperança são exatamente o motor que vão conduzir o tema que a gente vai viver hoje nesse nosso podcast, que é um tema que com certeza vai tocar muito a partir dessa semana a dinâmica da igreja. Para você que faz parte da caminhada da igreja, para você que não faz parte da caminhada da igreja, esse episódio vai ser importante porque você vai conhecer um pouquinho melhor as atividades de oração, da espiritualidade da igreja nesses tempos. Olha só, minha gente, a ação principal da igreja chama-se liturgia. O que significa isso? É um serviço que a igreja presta como comunidade aos seus membros, mas principalmente a Deus, no sentido que a liturgia é o nosso culto a Deus. A liturgia da igreja é um conjunto de ritos e preces que torna efetiva a ação de celebração do mistério pascal de Cristo. Nós celebramos a vida de Jesus e a sua salvação no meio de nós. E essa salvação ela é tão profunda e ela é tão linda que ela acontece sob diversos aspectos. A gente vai esmiuçando, vamos dizer assim, a gente vai observando pontinho por pontinho. E a igreja, com o passar do tempo, foi organizando esse grande mistério da salvação da gente, essa bonita celebração que a gente faz de louvor a Jesus, dividindo em tempos, os tempos litúrgicos. Então, na igreja, anualmente a gente celebra os mistérios da nossa salvação, ou seja, o mistério pascal de Cristo, dentro dos tempos litúrgicos. Deu para entender? Pois é, um desses tempos litúrgicos se chama Advento e ele vai começar esse ano exatamente nessa semana. Domingo estaremos celebrando a primeira semana do Advento. Esse tempo litúrgico ele se divide em 4 grandes semanas, nas quais a gente vai viver o mistério da nossa salvação, contemplando um momento muito importante. E esse momento, minha gente, ele é muito profundo. Partiu pensar sobre isso, partiu observar tudo isso, partiu conhecer um pouquinho mais sobre esse tempo da espera do Senhor. Então vamos juntos. E partindo do termo específico, né, a palavra advento vem exatamente do latim adventum, que quer que significa isso? O aparecimento ou a chegada de algo ou de alguém. E que algo, que alguém é esse, né? Na igreja, no Advento, nós estamos no tempo da expectativa do Senhor. Como diz o próprio título do nosso episódio, né? É a espera pelo Senhor. O Advento é o primeiro tempo do ciclo anual litúrgico. Mas como assim? Pois é um pouquinho diferente do nosso calendário, né? A gente está começando o ano litúrgico na igreja no final do ano secular nosso. O fato disso acontecer nos lembra que o tempo de Deus supera e independe do tempo da gente. Nós decidimos marcar o tempo de certas formas, mas Deus, em sua infinita misericórdia, em sua infinita sabedoria, ensina para a gente outra forma de marcar, de entender o tempo. Na verdade, a gente vai santificar esse tempo. E o tempo santificado é o tempo da liturgia da igreja. E aí, minha gente, o Advento se insere como primeira parte do nosso ano litúrgico, porque nele a gente celebra a expectativa da vinda do Senhor. E eu falo da vinda do Senhor mesmo. Vocês devem estar pensando, né? Mas está pertinho do Natal, então a gente está esperando o nascimento de Jesus? Calma lá. Se a gente for falar somente que a gente espera o nascimento de Jesus, a gente vai reduzir esse tempo tão profundo a um aspectozinho só da nossa fé. E o tempo do Advento, ele é muito mais do que o que a maioria imagina. Vamos saber por quê? Agora. Então, minha gente, a vinda do Senhor tem muito a ver
Logicamente, como primeiro aspecto, o nascimento de Jesus no tempo, na nossa história. Então a gente sabe, pelo tempo, que Cristo veio para quê, minha gente? Para a nossa salvação. Então o tempo do Advento é o tempo em que a gente recorda, inicialmente, a vinda de Jesus, a vinda do Senhor, mas é a vinda daquele que veio para nos salvar. Não veio só um menininho bonitinho que a gente olha e diz, que lindo, e se encerra por aí. Aquele que veio para a nossa salvação. Logo, o Advento está totalmente ligado ao Natal e este muito, mas muito ligado à Páscoa, que é a ressurreição. E a gente sabe que a salvação de Jesus Cristo só nos é dada por causa da sua morte e ressurreição. Então a gente já entende aí, o primeiro aspecto do Advento é a vinda do Senhor, a sua vinda para a nossa salvação. Mas a gente sabe que quando Jesus ressuscitou e foi para o céu, na sua ascensão, ele disse que voltaria. Então a gente espera o Senhor que vai voltar. Assim, o Advento também é um tempo em que a gente espera a segunda vinda do Senhor. A gente celebra a memória da primeira vinda de Jesus e celebra a esperança, a expectativa da segunda vinda de Jesus. Tá vendo que fica muito mais exato dizer que o Advento é o tempo da espera do Senhor, onde a gente celebra a vinda do Senhor? E aí, todo o sentido do termo Advento. Tá vendo aí que bacana? Vamos continuando a reflexão, porque tem muito mais. Quem for para as próximas missas, para as próximas celebrações, a partir de domingo próximo, já vai notar umas coisas diferentes, uns elementos diferentes na igreja. Primeiro são as cores que vão predominar. A cor predominante da nossa liturgia vai ser o roxo, acompanhado também do róseo na terceira semana do Advento. Essas cores, elas marcam uma reserva simbólica, mas também uma preparação cheia de alegria. Essa cor do roxo, com certeza você já deve ter visto quando a gente está celebrando a Quaresma. É o tempo em que a gente reflete sobre os últimos passos de Jesus, foram fundamentais para a nossa salvação. A cor roxa nos lembra muito o desejo de conversão. Então a gente fica mais introspectivo, refletindo sobre como estamos preparando essa vinda do Senhor para que Ele possa vir para a nossa salvação. Então aí a cor que vai predominar é o roxo. Outros símbolos que vão nos ajudar a mergulhar no mistério da encarnação do Senhor e também da sua futura vinda é a coroa do Advento, ou uma grinalda do Advento. Ela é feita de galhos sempre verdes e entrelaçados. A cor do verde dá o tom da esperança para a gente. Forma um círculo, essa coroa do Advento, no qual são colocadas 4 grandes velas que representam as 4 grandes semanas do Advento. Essa coroa você vai ver num lugar de destaque na igreja. Você vai perceber ela lá bem bonita. E a cada semana a gente vai acendendo uma dessas velas para marcar o tempo. Mas então por que a coroa é em formato de círculo? O círculo não começa nem termina, simboliza então a eternidade. Esses raminhos verdes que eu falei, eles representam a esperança, são sinal da esperança, da vida nova que Cristo vai trazer. E essa vida não vai passar. É por isso que a coroa sempre tem que trazer esses ramos vivos, esses ramos verdes que renovam em nós o sentimento de esperança e de vida. As velas você vai poder encontrar, além de todas elas roxas, exceto a terceira, que vai ser rosa, você pode também encontrar em outras cores. Tais cores vão fazer com que a gente entenda também o sentido de cada semana, de cada aspecto da preparação da vinda do Senhor. Sob o ponto de vista da história, a partir do 4º século da nossa era, a gente começou a saber que o Advento começou a ser celebrado como uma espécie de preparação para a festa do Natal. No final do século IV, lá na Gália, onde atualmente é a França, e na Espanha, tinha um caráter bem ascético, ou seja, era um tempo em que o pessoal fazia verdadeiramente uma abstinência, um jejum, e a duração era de 6 semanas,
como a gente começa a ver acontecer também na Quaresma. Esse caráter penitencial, ascético, era de preparação para o Natal e se devia à preparação também dos catecúmenos, ou seja, das pessoas que iam ser batizadas na festa da Epifania do Senhor. Aí a gente vai falar do que é essa Epifania depois, porque senão esse podcast não vai terminar. Somente no final do século VII é que em Roma, ou seja, no lugar onde é a sede até hoje da nossa igreja, é acrescentado o aspecto da espera da segunda vinda do Senhor. E a partir disso ficou sendo celebrado durante 5 domingos. E aí só após a reforma litúrgica é que o Advento passou a ser celebrado nos seus 2 aspectos, a preparação para o Natal e a vinda definitiva do Senhor, mantendo essa tradição somente das 4 semanas. Aí a igreja entendeu que não podia somente celebrar a liturgia sem levar em consideração a sua essencial dimensão, que é a dimensão escatológica. O que significa isso, hein, padre? É a dimensão do fim dos tempos, de saber que o final da nossa época, o final da nossa história vai ser em Cristo. Então, nós tivemos a nossa origem em Deus, Ele é o Pai da história. Cristo está presente no tempo, ou seja, o Senhor toca no nosso tempo, na nossa história, e Ele nos espera no final da nossa história, no final de todos os tempos. Então isso quer dizer o pensamento escatológico, a espiritualidade escatológica, o aspecto escatológico. Esperar pelo Senhor, sabendo que Ele está lá no fim dos tempos para nos salvar. Dentro desse período que a gente vai viver, existe uma turma que vai nos ajudar na preparação desse caminho. A gente vai observar a partir das leituras bíblicas que a gente vai celebrar durante as missas 3 grandes personagens. O primeiro é Isaías, depois João Batista e Nossa Senhora. Então aí a gente também coloca São José como 4º personagem. Vamos entender melhor. Isaías é o profeta que durante todo o tempo, do tempo difícil do exílio do povo de Deus, lá no Antigo Testamento, levava consolação e esperança para o seu povo. Na segunda parte do livro de Isaías, que fica mais ou menos entre o capítulo 40 e o 55, ele vai anunciar a libertação do povo. Ele fala de um novo e glorioso êxodo e a criação de uma nova Jerusalém, assim reanimando as pessoas que estavam exiladas, que tinham sido expulsas de sua terra. As principais personagens desse livro são proclamadas durante o tempo do Advento, num anúncio forte da esperança para os homens de todos os tempos. Então Isaías profetizou antigamente e a gente se utiliza da profecia de Isaías hoje como espera também escatológica. Agora você já sabe o que significa, né? Como espera do Senhor que vem. A segunda figura forte desse tempo do Advento é João Batista. Ele é o último dos profetas e, segundo o próprio Jesus, mais que um profeta, o maior entre os que nasceram de mulher. O mensageiro que veio antes de Jesus a fim de preparar o caminho, anunciando a sua vinda, como a gente vê lá no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, versículo de 26 e 28. João Batista pregava a todo mundo a conversão pelo conhecimento da salvação e pelo perdão dos pecados. Ou seja, tudo a ver com esse tempo do Advento, né? Então não tem como a gente desassociar nosso querido João Batista, profetão, nesse período que nos ajuda a entender e a preparar a vinda do Senhor. Terceira e grandíssima personagem desse tempo do Advento que vai nos ajudar a mergulhar, a aprofundar a nossa fé nesse tempo bonito do Advento é quem? Maria, né? Nossa querida mãezinha. Não há melhor maneira de se viver o Advento que se unindo a Maria como mãe grávida de Jesus que esperava o nascimento do Senhor. Assim como Deus precisou do sim de Maria, hoje Ele também precisa do nosso sim para poder nascer e se manifestar no mundo. Assim como Maria se preparou para o nascimento de Jesus, a começar pela renúncia e pela mudança dos seus planos, nós também precisamos nos preparar para poder viver a vinda de Jesus em nós mesmos e no mundo. Também numa disposição total, dizendo como ela e com ela,
faça-se em mim segundo a tua palavra. Permitindo então que a conversão do nosso coração possa passar pelo modo de pensar, pelo modo de agir e, como São João Batista falou, preparar, aplainar os caminhos do Senhor. Em Maria a gente vê realizar-se toda a expectativa do povo do Antigo Testamento que esperava o Messias e agora ele chega. O Senhor está aqui com a gente a partir do sim de Maria, do nascimento dele no meio de nós. Como quarto de brinde, a gente tem São José como quarto grande personagem. Nos textos bíblicos do Advento, a figura de José aparece e toca a gente porque é um homem justo e humilde que aceita a missão de ser tutor, de ser pai de Jesus. Ao ser da descendência de Davi e pai legal de Jesus, José tem um lugar muito especial na encarnação do Verbo, permitindo que se cumpra em Jesus o título de filho de Davi. José é justo por causa da sua fé, modelo de fé para todos nós que queremos entrar em diálogo e em comunhão com Deus. Então essas quatro grandes figuras vão nos ajudar a celebrar bem o tempo do Advento. E agora a gente vai tomar o belíssimo artigo do Padre Inácio Salesiano, que atualmente é o delegado para pastoral juvenil da nossa inspetoria, o artigo Advento, um tempo que restitui a esperança. E esse artigo você pode encontrar no site do Centro de Liturgia Dom Clemente Snardi. Ele ajuda a gente a celebrar o Advento e a cultivar algumas atitudes. Então, eu peço licença ao Padre Inácio para trazer essas atitudes importantes para o nosso Advento e assim a gente encerrar esse nosso episódio já com um desafio. Então vamos embora. Para celebrar o Advento e, sobretudo, cultivar algumas atitudes. Primeiro, superar a limitada concepção do Natal como mais um simples aniversário de Jesus, percebendo e contemplando a intervenção amorosa e redentora de Deus na história humana. Então, nada de pensar que o Natal a gente está se preparando para o aniversário de Jesus. Estamos nos preparando para vivenciar a salvação de Jesus na nossa história. Valeu, Padre Inácio. Segundo ponto, abrir-se às surpresas de Deus, amando desde agora o que é do céu, caminhando entre as coisas que passam para abraçar as que não passam, como está lá no pós-comunhão, na oração pós-comunhão do primeiro domingo do Advento. Terceiro, fomentar em nós a esperança. A última palavra é sempre de Deus, e em seu esplendor radiante e feito homem, Cristo Jesus, nosso Senhor. O tempo do Advento restitui para a gente o horizonte da esperança, como nos disse o Papa Francisco lá em 2013. E aí eu vou encerrar com as mesmas palavras também do Padre Inácio, para a gente fundamentar mais especialmente esse nosso tempo. Caros irmãos e irmãs, não encaremos este Advento como mais um em nossa vida de fé. Deixemos que o Espírito de Deus nos torne vigilantes e operantes em fazer o bem. Alegremo-nos e encorajemo-nos mutuamente. E na noite santa do Natal, olhemos de novo para a manjedoura. Cruzemos o nosso olhar com o dele e deixemo-nos iluminar por sua luz radiante, que jamais conhece tramonto. O ocaso é a luz que jamais se põe. Padre Inácio, foi ótimo esse seu artigo, me inspirou muito aqui na preparação desse nosso podcast. Também fiz umas pesquisas aqui nas minhas anotações, enfim. Minha gente, é com muita alegria que eu me despeço de vocês de mais esse podcast e animando vocês. Vamos viver com muita intensidade esse Advento. Vamos preparar de verdade o coração de toda a nossa família, da nossa comunidade, para a vinda salvadora de Jesus. Então, se você quer continuar na expectativa amorosa, na espera confiante do Senhor que vem para nos salvar, te convido. Vamos juntos! Ó, vem, Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Ó, vem, Senhor, não tardes mais. Eita, coisa boa! Já tô doido pra cantar essas músicas. Até semana que vem, minha gente.
Este podcast é uma iniciativa da JS Caetés. Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.